Esse é o circuito montado no software Tinkercad. O circuito foi montado com base no esquemático passado pelo professor. Esse circuito foi montado com os capacitores e diodos, um gerador de função com amplitude de 5 volts, o deslocamento de 5 também, a frequência de 1000 Hz e um voltímetro para pegar a tensão de saída do circuito. O objetivo do circuito é ter um multiplicador de tensão, onde a tensão de entrada tem que ser de 5 volts e a tensão de saída tem que ser maior que 30. Então eu vou dar início à simulação e, e vamos ver se vai alcançar esse valor de 30 volts no multímetro ali, no voltímetro na tensão de saída. Então, simulação iniciada, aqui os valores mencionados anteriormente, aqui os capacitores, os diodos e aqui o voltímetro para pegar a tensão de saída do circuito. Esse circuito, o de multiplicador de tensão de saída, segue como base a segunda lei de Kirchhoff, que diz que a soma dos potenciais elétricos ao longo da malha fechada deve ser igual a zero. Então, a voltagem a tensão, né, do capacitor 1 é igual à tensão da fonte. E aí a tensão do próximo capacitor, o capacitor 2, é igual 2 vezes a tensão de entrada da fonte. E isso vai se seguindo sucessivamente por todos os capacitores do circuito até chegar à tensão de saída do circuito que você está medindo. Então a gente viu que ele começou baixo e aí a tensão vai aumentando aos poucos. No momento está em 24 volts. E lembrando que o objetivo do experimento é chegar a uma tensão de saída de 30 volts. Foi feito outro circuito antes, mas com menos, né, capacitores e diodos, mas estava demorando muito para chegar nessa tensão de 30. Então foi aumentado o número de capacitores quanto o número de diodos para aumentar a velocidade de chegar nessa tensão de saída de 30 volts. Então já estamos com 29 volts, chegamos a 30 e a tensão de saída tem que ser maior que 30. Então o objetivo do experimento foi concluído com sucesso. É isso. Muito obrigado. O experimento de hoje é sobre as linhas de campo elétrico. Para realizar o experimento, foi utilizada uma fonte de computador, uma cuba, parafusos servindo de terminais, né? Um lado esquerdo positivo, lado direito negativo, e as garras jacaré para passar a energia da fonte para os polos. Além disso, foi usado óleo e sabão para poder visualizar as linhas. Então, o sabão vai permitir que a gente visualize as linhas do fluxo do campo elétrico. Então, vamos adiantar um pouco. Aqui podemos ver as linhas. As partículas saem do terminal positivo e entram no terminal negativo, que é o da direita. Então, isso mostra o fluxo da carga e no meio dá para observar as linhas de campo elétrico das cargas saindo de um polo para o outro. Os grãos de sabão contêm as cargas elétricas positivas e negativas em igual quantidade
e essas cargas sofrem forças na direção do campo elétrico, com sentidos opostos para as cargas sinais opostos, e para carga de sinal igual, elas se repelem. Essas forças se deslocam as cargas, né, induzindo a polarização dos grãos. E aí esse fenômeno de polarização é conhecido como a indução elétrica. Então aí podemos ver as linhas do campo elétrico. Já passando para esse caso, aqui temos dois pontos com o mesmo tipo de carga e um ponto de carga negativa. E aí, mudando esse esquemático, dá para observar que as linhas continuam saindo, as linhas de força continuam saindo do terminal positivo para o negativo. Porém, entre os dois pontos de cargas iguais, dá para ver que elas se repelem. E, inclusive, se chegar muito perto uma da outra, ele acaba gerando a faísca. Tá. Agora, uma outra parte do experimento, foram colocados dois eletrodos de alumínio paralelos entre si. Então as linhas do campo continuam com o fluxo padrão, né, que saem do terminal positivo e vão para o terminal negativo. Deixa eu só adiantar um pouquinho para ligar a fonte. E aí, nesse momento, ele faz uma aproximação dos polos. Então, mesmo com esse esquemático de duas placas paralelas entre si, o fluxo continua o mesmo. E quanto mais ele aproxima essas placas, mais intenso fica o campo elétrico. E aí, nas pontas que ele está mostrando agora, nas pontas do eletrodo, ocorre esse efeito de borda, onde as linhas do campo não ficam tão uniformes quanto no centro. Aqui nesse esquemático, nós temos dois terminais circulares, né? O interno e o externo. Então, o de diâmetro maior, no caso aqui, está sendo o terminal positivo, e o de diâmetro menor, o terminal negativo. Nesse sistema é possível observar as linhas no espaço entre o círculo positivo e negativo, mas dentro do círculo e externo ao círculo maior, essas linhas não existem, porque o campo elétrico aqui, tanto externamente quanto interno ao círculo menor, ele é nulo. O experimento é basicamente esse. Então é possível observar as linhas do campo elétrico, observar o fluxo delas, e também seria interessante para um futuro experimento utilizar outras formas, como as seguintes. O eletrodo com ponto e uma barra plana, para ver como se comportaria. Algo com formato pontudo, para poder se observar o poder das pontas. O modelo do eletroscópio e o modelo do gerador de Van der Graaf. Então, seria interessante para um próximo experimento realizar, além dos que já foram, mais esses 4 tipos de testes
para observar em outros casos, né, em outras situações, como ficaria o fluxo dessas linhas no sistema. Então é isso, o experimento foi esse, das linhas de fluxo. Muito obrigado.